Amigos e leitores do site Monfort, nós estamos aqui para mais uma gravação de uma videoaula e hoje quem vai estar conosco é o professor André Roncolato, que já é muito conhecido aqui do nosso site, das nossas aulas, daqueles que têm oportunidade de acompanhar os nossos congressos. Nós há pouco tempo estivemos na cidade de Paranavaí, ele teve antes até da gente, alguns tempo atrás, e já é bem conhecido, teve conosco aí em várias cidades e dispensa maiores apresentações. E o tema de hoje vai ser a renovação carismática, né, católica, que é um tema que muita gente nos pergunta, a gente recebe muitas cartas a respeito desse assunto, em todos os locais que a gente vai sempre tem muitas discussões, e alguém até, um grupo que costuma se apresentar como um grupo conservador. Muita gente que era da renovação carismática acaba começando a assistir missa antiga, se interessa pela doutrina católica, né? E acaba sendo também, pelo fato de ter uma oposição, né, à teologia da libertação, acaba sendo apresentado como um movimento conservador, né? E o André, ele leu o assunto, estudou e também ele vivenciou o assunto, né? Então os carismáticos até não vão poder dizer que ele não conhece o espírito, né? O verdadeiro carisma dos carismáticos. Bom, vou fazer essa introdução bem curtinha, porque o André tem muito o que falar. E antes da gente começar propriamente, né, André, vou pedir para você rezar duas Aves Marias aqui, para nós, pedimos para que Nossa Senhora nos ajude aqui nesse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá, André, vamos entrando aí direto no tema, né, que hoje vamos ver se a gente recebe o Espírito Santo, né, para ele abençoar aqui a nossa aula, né. Vai ser uma aula ungida, Alberto. E eu preciso tomar cuidado para não ter o repouso no Espírito, né. O Ângelo que está aqui atrás das câmeras, que não aparece, ele gosta de gravar essas cenas aqui, ele diz inclusive que está fazendo um make-off e um dia vai publicar tudo aquilo que aconteceu de errado e eu vou ter que deixar o país, provavelmente, né? Mas então, vamos lá, André. Tá bom. Bom, como você disse, né, Alberto, além do estudo que eu acabei tendo sobre a renovação, etc., né, eu convivi na renovação, convivi bastante tempo, quando a renovação ainda se iniciava aqui em São Paulo. Mais ou menos comecei a frequentar na década de 90, entre 90 e 92, e fui me desligar da renovação, ou seja, quando comecei de fato a estudar a doutrina da igreja, né, o professor começou a me dar algumas aulas e eu comecei a ler o site por volta do ano 2000 e 2002. Né? Então, assim, fiquei muito tempo na renovação carismática, convivi com muitas das lideranças da renovação, principalmente aqui em São André, Paulo. Você pegou então, você disse que estava no começo aqui da renovação, você pegou a expansão da renovação? Peguei bastante. No Brasil, porque, vamos dizer assim, né, eu comecei a acompanhar todas essas questões relativamente novo, né, relativamente não, objetivamente novo, porque eu fui conhecer o professor, eu tinha 11 anos, né, eu fui começar a frequentar a TFP, eu tinha 13 anos, né, Sim. E de fato, nós estamos falando então de 1974, 1975, a renovação carismática era algo que praticamente não se falava. Tinha alguma coisa de renovação em alguns grupos de jovens, umas canções, etc., mas uma coisa muito embrionária, né? Estava no auge da teologia da libertação, né? Sim. Era a questão dos pobres, invasão de terra, etc., né? Mas então você pegou a expansão da renovação, o crescimento da Sim. renovação
pelo menos aqui em São Paulo, né? Não sei no Brasil. Sim, em São Paulo, digamos que sim. Você falou bem, na época a teologia da libertação tinha um domínio muito grande aqui, principalmente aqui na igreja de São Paulo, né? Dom Paulo Evaristo Arnes, né? Exatamente. Que fundou o PT, né? Exatamente. E apesar de ter fundado o PT, não vou deixar a ocasião, né? Amigo da TFP, né? É muito bom colocar isso, né? Essa contradição enorme, né? Então, mas eu peguei essa época, evidentemente não existia Padre Marcelo, não existia Fávio de Mel, entendeu? Ou Favos de Mel, né? Não existia muito desses padres hoje que são muito conhecidos, né, na nossa atualidade. E, de fato, os bispos, pelo menos aqui em São Paulo, os bispos auxiliares, eles perseguiam bastante a renovação. Né? Não era todo lugar que se encontrava grupos de oração. E eu cresci numa paróquia onde veio um padre que era da renovação carismática, que inclusive participou do início da fundação da Canção Nova, né? Ele fazia parte daqueles primeiros jovens que o padre Jonas tinha reunido. Isso ainda, se eu não me engano, era na década de 70, né? E na década de 80 e 90, quando ele foi ordenado, ele veio para São Paulo e começou a fazer os grupos de oração aqui em São Paulo, né, na igreja dele. Eu me lembro que na época eu também era pequeno, não era muito grande, era um jovem, né, um adolescente, e foi bastante perseguido essa questão do grupo de oração. Porque realmente, para quem nunca se ouvia pouco falar, e as práticas eram muito estranhas, né, muito estranhas. Quem não tinha uma vivência dentro da renovação carismática achava aquilo muito, muito esquisito. Então tinha uma certa perseguição por parte dos padres e por parte dos bispos. Mas aqui em São Paulo, isso me parece que foi tomando muita força, né? Os jovens, de fato, tinham uma atração, principalmente pela música, que era muito diferente daquelas músicas de atabaque e gogô lá da teologia da libertação. E isso acabou atraindo muitos jovens que não queriam um discurso só político, mas evidentemente... Acho que isso pesou bastante também, né? Pesou muito. Porque a gente teve essa época era uma época tremenda, né, de discurso político, né? Contra a ditadura, a favor do socialismo, contra a repressão, contra as perseguições, né? E as pessoas iam na igreja e não ouviam outra coisa, né? Exatamente. E na minha paróquia, por sinal, né, tinha um padre que era muito ligado à teologia da libertação, inclusive ele ficou editor daquele jornal São Paulo há muito tempo, hoje é cônego Aparecido, né, conhecido muito como Padre Cido, hoje não está mais, né, e aí entrou o Padre José Benedito, né, que sempre é conhecido ainda hoje como Padre Zezé, que começou a trazer de fato, digamos assim, foi um grande expoente, pelo menos entre o início da década de 90, como o grande padre da renovação carismática aqui de São Paulo. Os grupos de oração, para se ter uma ideia da repercussão, né, assim, a igreja ficava absolutamente lotada, né, nos grupos de oração que ocorriam normalmente na sexta-feira. Se vinha ônibus fretado de muitos lugares, né? Um pouco começando aquilo que a gente vê no Padre Marcelo Rossi. Mesmo o Padre Marcelo, a família dele é de Santana, muito próximo do bairro lá que era do Padre Zezé, que era ali a Casa Verde, mais precisamente no Parque Peruche, né? E se começou então a vir, se eu não me engano, a mãe do Padre Marcelo foi em alguns grupos de oração, não me engano se ele também acabou indo, mas ele não era nem, acho que não tinha nem as ordens menores ainda, e isso foi tomando força. Os grupos que surgiram ali do Padre Zezé acabaram indo para a Canção Nova, para o Padre Marcelo e para muitos padres aqui que foram importantes na renovação aqui de São Paulo. Então, de fato, eu peguei toda essa época da expansão, ainda um pouco da perseguição da teologia da libertação, mas depois a franca expansão da renovação carismática com os grupos de oração. Tá bom, então vamos entrar aí um pouquinho na parte doutrinária, né? Que eu acho que você... Perfeito. Depois desse approach, né? Falar bonito aqui, depois desse approach, né? E é curioso só um detalhe, né? Nesse tempo exatamente se falava da teologia da libertação, é que começou também a ter o desenvolvimento dos protestantes, né? Sim. Né? O pessoal que era, não sei se era mais ou menos católico, começou a frequentar a renovação carismática, né?
e o resto acabou muita gente indo para os grupos protestantes. Eu me lembro que nós eu ia até a igreja dos Melquitas, que era onde a gente assistia a missa. Na época, Dom Ades não deixava ter missa no rito tradicional aqui em São Paulo, praticamente não existia no mundo, né? Mas ele não deixava e a gente acabava assistindo missa na igreja dos Melquitas, que é o rito antigo de São João Crisóstomo. E nós ficávamos em frente, eu pegava o ônibus em frente à igreja, uma igreja pentecostal que era do Davi Miranda, o Deus é Amor, que era propriamente uma garagem grande, uma garagem onde caberiam, sei lá, era um antigo estacionamento, Sim. né? E cabiam o que lá? 30, 40 carros no máximo, né? Tudo enfileirados. Então, se você tira o lugar onde ele falava, etc., não era um auditório para mais que 100, 150 pessoas, né? E já tinha aquela gritaria, etc., né? E depois ele foi crescendo, né? Hoje ele tem lá no Glicério, hoje ele morreu até, né? O Davi Miranda, se eu não me engano, né? Já está acertando as contas lá, né? Tá vendo a gritaria agora mais de perto, né? Mas ele fez lá uma caixa de sapato gigantesca aqui no Glicério, que tem um arco-íris, né? Um sinal bastante reconhecido de todo mundo, mas enorme. Ali cabem milhares de pessoas. Graças a Deus eu nunca entrei, mas a gente vê de fora que é um lugar muito grande. Quer dizer, essa oposição à teologia da libertação acabou empurrando uma grande massa de católicos, né? Ou para a renovação carismática, ou para esses grupos pentecostais, protestantes, né? Exatamente. A renovação, pelo menos quando eu estava lá, se colocava mais ou menos como uma, digamos assim, uma salvadora das pessoas que poderiam para o protestantismo. O efeito é exatamente esse que você está falando, é o contrário. Quando, por exemplo, acabaram-se lá, o padre se mudou de paróquia, porque tem as organizações que o bispo faz, normalmente na diocese, o padre saiu da paróquia. Assim, cerca de 2, 3 meses depois, eu me lembro, eu sei que na rua onde é a paróquia tem uma Assembleia de Deus, e só tinha essa igreja, né? Essa Assembleia de Deus lá como igreja protestante. Abriu umas 5 diferentes, Deus é Amor, a Universal do Reino de Deus, pegando também um galpão no final, tem uma rua lá chamada Valdemar Martins, no final tinha um galpão que era de uma editora de livros, e acabou virando ali uma Universal. E alastrou, uma grande parte dos meus amigos viraram protestantes, né, que eram lá, que frequentavam a renovação carismática, né, e houve uma migração enorme, né, ou seja, a paróquia ficou completamente vazia, ou seja, as pessoas não estavam lá por causa da doutrina católica ou até mesmo da missa, elas estavam lá exclusivamente com a finalidade do grupo de oração, daquela emoção que a renovação carismática fornecia. Uma vez acabando isso, essas pessoas simplesmente sumiram, né? Muitas são lá do bairro, eu as conheço e não frequentam mais a paróquia, né? Então aquilo tudo, como a emoção, que vai muito rápido, as pessoas também vão muito rápido embora e muitas nem ficam mais na religião católica e indo para o protestantismo. Então nós temos que agradecer Dom Paulo Evaristo Arnes pela teologia da libertação, pelo PT, pela renovação carismática e pelo crescimento de todo o pentecostalismo protestante que existe aqui, né? Você vê que foi um grande cardeal para a cidade de São Paulo, né? Não podia haver castigo maior. Enfim, vamos entrar então aí na nossa na parte doutrinária um pouquinho aqui. Eu queria começar só um pouco com a questão do histórico da renovação carismática, né? Se tem uma ideia geral de que a renovação surgiu nos Estados Unidos, né? O que me parece que existe de fato um marco, né? Em Duquesne, né? Numa universidade, onde católicos e pastores protestantes, não só pastores, onde metodistas se reuniam para rezar conjuntamente, né? E ali surgiu, digamos assim, né? Como eles dizem, né? Um batismo, uma efusão do Espírito Santo, indicando que a igreja deveria tomar um novo rumo, um novo caminho, né? É claro que essa figura, apesar de estar muito difundida, de se falar isso desde que eu frequento a renovação carismática, me parece que agora ainda continua um pouco essa ideia, né, da Universidade do Duquesne, mas me parece uma ideia um tanto ingênua, né? Porque os católicos já um pouco rezavam com os protestantes, né? Ou seja, né, não me parece uma coisa que foi um evento isolado, mas foi um evento
arquitetado e já permeado com falsas ideias doutrinárias, que a gente vai examinar um pouco mais à frente, né? Mas que não surgiu assim de uma maneira furtiva, né? De que as pessoas vão lá rezar, bom, agora vamos inventar a renovação carismática, entendeu? Né? Que não foi uma coisa assim, né? Me parece que de fato o evento existiu, mas existe um mito muito místico em volta desse encontro que houve entre protestantes e católicos nessa universidade. Seria mais ou menos como dizer que a Revolução Francesa foi a queda da Bastilha, né? Exatamente. O que ocasionou a Revolução Francesa é a queda da Bastilha, né? Claro. Ou o que ocasionou a Revolução Bolchevique na Rússia foi a perseguição que o Nicolau fazia ao povo, a fome, né? Claro, nada claro mais que falso. tudo isso pode ter sido um catalisador, mas existia todo um pensamento, toda uma doutrina, né, que vai permitir isso, né? Então, claro, eles não se reuniram lá e agora vamos fundar a renovação carismática. Claro. Tinha já uma doutrina, é isso, né? Tinha uma doutrina e depois você vê que a expansão da renovação, né, ela teve muito sucesso. Obviamente não foi um sucesso por questões apenas da capacidade das pessoas que estavam lá. Não, mas você vê que de fato existia uma maneira de favorecer a renovação carismática. Por quê? Porque pela renovação carismática, muitos pensamentos que os católicos rejeitariam se tivessem sido bem instruídos ou tivesse sido oferecido para eles, por exemplo, né, o ecumenismo junto com os protestantes, que é abertamente feito na renovação carismática, estimulado, né, não só feito como estimulado. Então, isso tudo os católicos repeliriam, né? Qualquer católico mediano que não conheça muito da doutrina, repeliria isso. E pela renovação carismática, por preparar o espírito da pessoa a essas práticas que a gente vai ver, e nas práticas entram as péssimas ideias, né? Isso acaba acontecendo de fato. Então, a renovação nesse aspecto, ela surge muito mais já de uma doutrina que se permeou. Todos os autores que tratam da renovação carismática falam que o grande evento que deu origem a esse tipo de movimento da RCC, suas práticas, e depois agora as comunidades novas, carismáticas, etc., surgiram depois do Vaticano II. Ou seja, me parece que uma causa muito fundamental, né, apesar de que existem também ideias anteriores ao concílio, né, erros anteriores, não ideias, erros anteriores, mas de fato, o que impulsionou a criação disso tudo, sem dúvida nenhuma, foi o Concílio Vaticano II. Eu li um livro, acho que conta a história que eles mesmos colocam o fundamento em alguns textos do Vaticano II, né? Exatamente. Que, claro, favoreceu tremendamente o ecumenismo, né? Exato. Bom, partindo já agora para os problemas doutrinais, então, assim, entendendo, né? De uma certa maneira se diz que surgindo do Quesnay, houve encontros da renovação carismática muito importantes que, digamos, delinearam toda a ação deles, a estratégia de ação, como seria, né? E aí nós vamos ver erros muito, muito sérios com relação à doutrina católica. Houve um encontro importante na década de 70, se eu não me engano, entre 73 e 75, em uma das catacumbas, se não me engano, nas catacumbas de Santa Priscila, onde eles se reuniram para fazer um grande grupo de oração com os líderes, e aí a maior parte deles eram padres, né, líderes da renovação carismática no mundo, né. O próprio padre Jonas, né, relata num livro que, digamos assim, entre aspas, a profecia que ele deveria ter criado a canção nova surgiu desse encontro, dessa profecia, e que isso o impressionou muito. Então, digamos, não foi uma questão racional, mas foi se acreditar com uma missão divina, né? E começou a colocar isso em prática. Isso aconteceu em várias partes do mundo. O padre Falvo também fala isso, né? Ele tem livros importantes que dão um pouco das ideias e da teologia, se a gente pode chamar de teologia, da renovação carismática, né? Delineando esses encontros como importantíssimos para a estratégia e para a evolução da renovação carismática no mundo, né? Um dos cardeais expoentes, que inclusive foi acusado de pertencer à maçonaria, né? Que é o cardeal Suemes, né? Foi um dos grandes apoiadores da renovação carismática também. Ou seja, isso tudo ainda reafirma aquilo que no começo nós comentamos,
que não foi um simples encontro, uma coisa mítica que deu origem, mas de fato existia já toda uma estrutura estratégica e de como é que a renovação um pouco seria apoiada e cresceria no mundo, né, através de encontros, inclusive internacionais, como o que se deu em Roma, e com erros muito graves contra a doutrina e contra a fé. Quer dizer, teve um espírito que soprou, mas parece que não foi o Espírito Santo, né? Me parece que foi um outro tipo de espírito, de porco. Foram outros sopros, né, que sopraram o que eles deveriam fazer. Exatamente, né? Bom, então, uma vez colocando esse quadro, né, a gente precisa entender um pouco por que a renovação carismática é ruim. Quer dizer, por que a renovação carismática é péssima, errada, né? E se equivoca, né, e causa graves prejuízos para a fé. Então, digamos assim que a grande importância da nossa aula é entender isso. A renovação carismática é má. Ela produz frutos más. As ideias que estruturaram a renovação carismática são ideias ruins. E os católicos não podem favorecer de maneira alguma a renovação carismática e nem pertencer a ela, né? E aí a gente vai expor um pouco desses erros, né, do ponto de vista doutrinal, né, e entender isso. Muitas pessoas da renovação, né, que já me procuraram, que já pude conversar, sempre tem um questionamento da seguinte forma, que não é a renovação que é ruim, que na verdade são as pessoas que estão lá que cometem abusos, que cometem problemas doutrinais, mas que a renovação em si é ruim. Puxa, parece a TFP. Exatamente, né? É sempre essa desculpa. É sempre essa desculpa, né? É a mesma desculpa que se dão os modernistas para conciliar. Nunca foi aplicado, entendeu? Então por isso é que ainda não deu certo. Não deu certo, entendeu? o comunismo, né? O comunismo é bom, os comunistas que são ruins. Que são ruins, então não aplicou direito, então por isso que deu esse problema. É exatamente o oposto. A renovação é que é ruim. As ideias da renovação é que são ruins, e na renovação tem pessoas boas que muitas vezes estão enganadas. Também tem pessoas ruins que sabem o que estão fazendo e criando uma doutrina falsa. Mas a grande maioria, digamos, são pessoas iludidas que não compreendem os erros e se compreendessem não estariam lá e que são muito bem enganadas às vezes por uma falta de conhecimento, às vezes por uma falta de estudo, uma falta de explicação. Às vezes um escrúpulo também. Né? Às vezes um escrúpulo. A pessoa está ligada a um grupo, né? Um pouco falando pessoalmente de mim, um pouco aconteceu isso, né? Quando você se decide ver que a coisa está errada, não é tão fácil você falar assim, puxa, agora não vou mais. Você fica com escrúpulo de saber se realmente você deve deixar, você faz as contas dos amigos que você vai perder e etc, né? Mas digo para vocês, isso não é um drama, tá certo? Isso não é um drama. É só sair, né? É só sair. É só sair que acaba todo esse drama, né? Que nem na TFP. O pessoal vai dizer que eu sou chato. Tem razão. Mas é que nem na TFP. É igualzinho. Fulano que tá para sair da TFP, acha que o mundo vai acabar, que é pecado, toda essa bobageira aí, o que ele vai fazer depois, etc. E é só sair. Claro. Depois que ele saiu, ele se liberta daquilo. As pessoas ficam pensando, puxa, mas aí eu não vou corresponder à graça, e eu estava rezando uma vez e me veio uma inspiração, que tudo seria bom na minha vida, então se eu sair da renovação agora eu perco tudo isso. É tudo tolice, digo para vocês, vocês estão para sair da renovação, da canção nova, do que seja, saiam já, não espere para amanhã, façam isso agora, porque uma vez saindo acaba todas essas dúvidas, né? E depois estudar a doutrina católica, aprender cada vez mais e tentar viver uma vida católica o máximo possível, né? Bom, um dos principais erros, né, que a gente vê logo de imediato, é por isso que eu vou tratar ele principalmente, é o pentecostalismo, né? Então, a renovação carismática é um movimento eminentemente pentecostal, ou seja, né, que acredita que há uma atuação extraordinária do Espírito Santo o tempo todo para um monte de coisas, né? E basta mandar o Espírito Santo que ele vai obedecer, né? Então, é um movimento proeminentemente pentecostal e isso faz se aproximar do protestantismo pentecostal, né? Porque esse pentecostalismo, né, que a gente conhece com todas as seus delírios, né, eles são mais conhecidos no protestantismo, né? Mas se a gente tirar um certo discurso católico da RCC, né, falar de Nossa Senhora, às vezes falar da igreja, falar do Papa, né, o que sobra? Aquele protestantismo pentecostal das seitas protestantes.
não sobra nada de mais ou de menos, né? Quem frequenta a renovação carismática sabe disso, né? O que diferencia a renovação dos movimentos protestantes, das práticas protestantes, é um pouco falar de Nossa Senhora, ir à missa, frequentar os sacramentos. Fora disso, toda a estrutura, todas as ideias, mesmo o que se faz, as práticas, né? Por exemplo, num grupo de oração, nada difere de um grupo protestante, né? Tanto é que se um protestante, se tiver sendo feito no salão paroquial e um protestante entrar ali enganado, né? Muito possivelmente ele não perceberá muito de diferente, né? O salão paroquial normalmente tem uma imagem de Nossa Senhora, etc. É isso que vai causar uma certa diferença. Se for um salão paroquial muito conservador, né? Atualmente não tem imagem nenhuma, né? É verdade, é verdade. Falando isso, eu entrei numa igreja em Itu que não tinha nenhuma imagem, só uma que era tombada, então o padre acho que não podia jogar Mas é a fora. coisa mais comum hoje, entrar em igreja e não ter imagem nenhuma. Nenhuma, achei um É a absurdo. coisa mais comum. Bom, o padre Falvo, para vocês terem uma ideia, né, O Despertar dos Carismas, ele fala uma coisa interessante com relação ao pentecostalismo, né? Jesus não exige a santidade, mas que se creia nele. É exatamente a ideia protestante pentecostal que o que importa é se crer em Cristo. O resto fica meio que encoberto, os pecados, a questão da moral, etc., por essa, entre aspas, ação divina, ação do Espírito Santo, né, que, digamos assim, através de Cristo encobriria os pecados. Ou seja, que ele não quer a santidade, mas ele só quer a nossa firme adesão na crença dele. O que tem de diferente do Lutero, pergunto? Nada. Absolutamente nada. Ou seja, é a reafirmação de uma doutrina protestante por um padre da renovação carismática. E não é só um padre da renovação carismática, é um padre que ele teve no encontro das catacumbas de Santa Priscila, ele, com as ideias dele, formaram os padres que levaram a renovação para suas dioceses, para suas paróquias, né, para os seus mosteiros, né, e que difundiu essa ideia. Ora, se não é necessário a santidade, né, então eu não preciso ter uma vida católica, eu só preciso ir lá no grupo de oração. Eu não preciso ir, de fato, frequentemente aos sacramentos, eu só preciso ir no grupo de oração. Tanto no grupo de oração e eu sentindo que o Espírito Santo age em mim, já é o suficiente. Eu já tô, digamos assim, salvo, né, como os protestantes dizem. Eu preciso ter essa crença nessa salvação, que eu já estou justificado, que eu já sou santo, e que eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso fazer boas obras, eu não preciso conhecer a moral católica, eu não preciso praticar o dia a dia de oração, de atos que façam Deus se agradar. Então, se vê aqui claramente, né, que o padre Falvo escreve, na renovação carismática muito pouca gente escreve, e quando escreve são uns livros assim muito miseráveis, né, em questão de doutrina, isso parece livro de autoajuda, e ele mostra aqui com uma certa clareza qual que é a ideia que está imbuída a renovação, os grupos de oração, né? Isso de fato no dia a dia de quem já vive na renovação se entende exatamente isso. O que é importante é ter esse sentimento, e quando eu tenho esse sentimento, digamos assim, nessa ação do Espírito Santo, que eu acredito ser uma ação do Espírito Santo, né, eu já tô seguro. Eu me lembro, Alberto, aqui contando um caso muito prático, né, que um dia tinha um fulano lá com escrúpulo lá se comungava ou não. E aí o que ele fez? Em vez dele se confessar, né, ou algo parecido, né, buscar um padre, ele simplesmente abriu a Bíblia, tirou uma palavra, como era comum lá, e de repente ele estava lá comungando. Né? Na época não entendi isso muito bem, mas depois reanalisando o passado com o que eu tenho de presente, é exatamente isso. O que importa é essa ação do Espírito Santo. Então, a minha santidade ou o meu pecado não dependem nada de coisas objetivas como a confissão. Depende só de uma ação que eu entendo ser do Espírito Santo. Minha filha Regina, na faculdade, tinham duas moças que frequentavam o padre Marcelo Rossi e disse que recomendava o anticoncepcional para não ter que fazer aborto. Puxa vida, hein? Quer dizer, então, desde que não se fira o outro,
né? Claro. É tudo permitido, né? Ser feito por amor. Claro. Né? Como é o que vai ter de proibição? De né? proibição. As cristotecas, por exemplo, também, né? Que são ambientes que evidentemente são completamente contrários à moral católica, né? Nós não estamos nem falando de um baile, né? Mas, que sempre foi condenado, né? Mas estamos falando de um ambiente que evidentemente favorece o pecado. Mas muito, né? muito. Depois a liberdade que existe entre eles, né? Locais onde moram moças e rapazes juntos, né? Tudo isso daqui é feito assim com muita largueza e sem preocupação, né? Sim, sim. Não, é feito, inclusive, até de modo muito natural, né? Quer dizer, todo mundo lá um pouco já está muito imbuído dessa ideia e acha muito natural. Quando eu comecei a praticar religião, eu começava a entender esse abismo entre o que era feito e a doutrina católica, que até então lá não se tinha nenhuma diferenciação, né? Assim, objetiva disso aí, né? Ninguém tinha essa preocupação, puxa, mas como é que eu vou num barzinho de Jesus, ficar tudo no escuro, tocando pagodinho com letra de Cristo, entendeu? Não se tinha essa ideia. E quanto isso prejudica as almas, principalmente as dos jovens, né? Claro. No fundo, crendo em Deus, está tudo bem, né? Tá tudo bem. É próprio do protestantismo, né? Faço tudo, creio em Deus, tô limpo de tudo, né? O resto acabou. Acabou, né? E depois a renovação diz, nós viemos para combater o protestantismo. Mas como? Se estão pregando o mesmo princípio protestante, né? Que os pecados são encobertos por Cristo, né? Bom, o segundo problema que é um problema bem também claro, é o modernismo, né? O modernismo dentro da RCC, a RCC é um fruto do modernismo, na verdade, né? Gera ideias completamente contrárias à doutrina católica de sempre, né? Gera comportamentos contrários, né? Então, toda aquela ideia que o modernismo tem de uma igreja igualitária, de uma igreja sempre atualizável, evolutiva, etc. Não vou me deter aqui porque, de fato, a discussão do modernismo é muito longa. São as ideias que hoje estão na RCC, né? A RCC é imbuída, principalmente nos encontros que eles têm de uma formação melhor, de modernismo puro e simples, né? Eles veem a importância do leigo e até, digamos assim, a proeminência da ação do leigo sobre a ação, por exemplo, do ministério, do sacerdócio ministerial, né? Então, não há nenhuma reciprocidade, na verdade, entre as funções de leigo e sacerdote, né? Havia grupo de oração, que eu participei, por exemplo, que o fulano mandava o padre, olha, agora você vai abrir o sacrário, vai expor o Santíssimo Sacramento, a hora que o leigo queria, né? Isso não foi uma ou duas vezes que eu vi muitas vezes, né? Agora o senhor pega o ostensório e vai até lá o fulano, passa no meio do fulano, vai até tal lugar, etc. E o padre fazia. Primeiro que é um absurdo com relação ao rito, mas aqui não dá nem para tratar, digamos assim, de maneira séria que estava vendo, por exemplo, uma adoração ao Santíssimo Sacramento, porque não tinha absolutamente nada a ver. Simplesmente o padre executava uma ação que um leigo, se dizendo movido pelo Espírito Santo, fazia. Então, a destruição da hierarquia era muito clara, né? Não só destruição, como uma certa subserviência da hierarquia constituída, de bispos e padres. Por exemplo, tinha um grande encontro que eles faziam, que chamava-se cenáculo, né? Inicialmente era lá no estádio do Morumbi, depois as pessoas foram diminuindo, aí fizeram no Pacaembu e hoje acho que é em algum estádio atlético aí no máximo. Da né? Javari aqui, na Moca. Do 15 de Piracicaba, lá, alguma coisa desse tipo, né? Mas então, e nesses encontros iam bispos até, né? Eu já fui em alguns deles, já ajudei inclusive nesse encontro, nunca ia para assistir, mas para ajudar, e via nos bastidores, os leigos simplesmente mandavam e desmandavam na hierarquia, né? A hierarquia tinha que fazer o que, digamos, o Espírito Santo mandava, mas o Espírito Santo nunca mandava diretamente à hierarquia, né? Mandava aos leigos e os leigos ganhavam essa força. Ora, onde que nós vemos isso? Isso aqui tem um ponto de toque com a própria teologia da libertação, que tem o mesmo princípio de uma igreja igualitária, de uma igreja que não tem mais divisão entre sacerdócio,
não tem mais divisão entre os bispos, ou seja, todo mundo deveria exercer o mesmo sacerdócio comum, e só isso. É claro, né? Se o Espírito Santo está atuando nas pessoas, é claro que naquele que ele estaria atuando, que tem que ter proeminência. Claro. Evidente. Por que que o bispo, que foi sagrado bispo, numa cerimônia, ele vai poder mandar em alguém que o Espírito Santo está naquele momento servindo a domicílio? Evidentemente que deve ser aquele. E aqui também é muito parecido com os protestantes, né? Sim. Na congregação cristã do Brasil é assim. Alguém levanta, vai lá e prega aquele que recebeu o Espírito Santo. Né? Então, a semelhança, como você disse, com a teologia da libertação, a destruição de toda a hierarquia, de toda a ordem na igreja, porque claro que isso daqui já era uma bagunça enorme, né? Cada um fala o que quer, a destruição da doutrina, porque como é que o fulano que recebeu o Espírito Santo e diz que é para dançar com a hóstia, ele vai ter que se sujeitar às leis da igreja. Ele é o Espírito Santo, claro. Quer dizer, é uma destruição completa de tudo aquilo que é doutrina, tudo aquilo que é lei da igreja, né? Claro, claro, porque se eu sou diretamente ensinado e movido pelo Espírito Santo, ora, eu me torno Deus, né? Então por que eu tenho que obedecer qualquer hierarquia que seja? Né? Então, isso destrói, isso começa a criar as novas comunidades extremamente individualizadas e independentes, que às vezes alcançam, por exemplo, também um poder econômico alto, e a hierarquia acaba servindo a essas novas comunidades, que eu vou comentar um pouco mais à frente, né? Bom, um terceiro erro que é muito comum, né, e muito falso, né, apesar de ser muito comum, é um certo primitivismo, né? O que é esse primitivismo, né? É dizer o seguinte, olha, quando lá nos tempos de Corinto, da igreja de Corinto, da igreja de Éfeso, etc., os grupos eram todos como a gente, todo mundo carismático. O curioso é que todo mundo se arroga os fiéis detentores das tradições mais antigas das igrejas. A teologia da libertação fala a mesma coisa. Não, as pessoas eram comunitárias, né, dividiam tudo, era tudo igual, entendeu? Era casa, comida. A renovação carismática, não, todo mundo lá só exercia os dons do Espírito Santo. Então tinha profeta, o sacerdócio era completamente secundário, tal. Então, esse primitivismo, que já foi condenado várias vezes, né? Por exemplo, no paleologismo litúrgico, né? Que também busca uma liturgia que nunca existiu no passado distante, na igreja primitiva, e dizer, não, agora nós vamos reformar tudo e vamos fazer tudo como era antigamente. Porque antigamente sim que eles estavam certos, né? Ora, ao mesmo tempo que se defende uma novidade absurda, delirante, se pretende defender ao mesmo tempo, né, uma sabedoria ancestral, anterior, que seria a verdadeira autoridade sobre toda a igreja. Ora, ou isso provém dos magos do Renascimento, que diziam a mesma coisa, né, sobre essa sabedoria antiga, esses sábios antigos, né? Ou se cai no erro desse modernismo atual que fala a mesma coisa. Se pretende resgatar uma liturgia que nunca houve. Um modo de vida das igrejas antigas que nunca houve. Se você pegar os santos, Santo Irineu, e ler dedicadamente, até o Didaquê, que é um livro antigo, etc., você nunca vai ver essas práticas lá, né? Depois, os santos que se preocuparam na questão doutrinal da igreja antiga, eles têm relatos abundantes, inclusive cartas, né, doutrinais, de como nós devemos interpretar o que acontecia na igreja antiga. Ou seja, essas pretensas restaurações a uma igreja primitiva são todas falsas. São sempre o argumento de quem quer fazer algo novo que seja contrário ao que a igreja sempre ensinou. As pessoas têm que entender que não existe esse tipo de igreja. Ninguém ficava rezando em línguas no blá blá blá, em Coríntio, nem em Éfeso, nem em onde quer que seja, na Síria, né? E também não faziam essas práticas absurdas, nem bailinho de Jesus, nem tocavam pagode com letra de Cristo, né, na antiguidade, como eles pretendem fazer hoje. Faziam um culto romano para Cristo, né? Aproveitavam lá as pias romanas, faziam uma mistura, né? Vamos fazer alguma coisa ecumênica aqui.
Nós Claro. aproveitamos o culto do imperador e colocamos também nosso Senhor Jesus Cristo, né? Era o contrário, eles morriam para não jogar um pouquinho de incenso para o imperador, né? Para não pagar para jogar um pouquinho de incenso, eles morriam. Então era muito diferente do que eles pretendem hoje. Engraçado que quando a gente fala para essa gente da missa antiga, eles falam, vocês querem voltar para o passado, onde já se viu. É verdade. Quer dizer, eles nos chamam de retrógrados, né? De uma coisa que no próprio Sumorum Pontífico tá, né? Que nunca foi abrogado, ou seja, é uma missa atualíssima, né? Para voltar lá para Coríntio, para Éfeso. De uma missa que nunca existiu, né? De uma missa que nunca existiu e de um culto, de uma vivência lá que nunca existiu. Absolutamente nunca existiu, né? Claro que a aula não vai tratar principalmente disso, mas se algum leitor tiver dúvida, etc., a gente pode tratar sobre essas questões mais precisamente, sobre esse primitivismo. O primitivismo sempre foi usado pelos modernistas para dar um ar de autoridade da antiguidade, né? Para dar uma certa cara, digamos assim, venerável, aquilo que é totalmente falso, mentiroso e que nunca existiu, né? Então, assim, os nossos leitores já têm um material abundante no site, né? Mas se tiverem esse interesse, acho que seria extremamente importante de se analisar, de se estudar, porque de fato isso é tudo mito desse pessoal que só quer a destruição e o prejuízo da Igreja Católica. Bom, passando um pouco do primitivismo, né? Agora tratando um pouco mais sobre a oposição à igreja institucional, que é muito grave, porque até separei um pouco, nós já estamos falando logo no início lá que isso deriva do modernismo, mas na renovação ele toma traços realmente importantes que a renovação nega, mas que de fato pratica, né? Nesse ponto, até a teologia da libertação é um pouco mais cínica, porque ela não, pelo menos ela não nega isso. Ela diz, olha, eu quero destruir mesmo, quero acabar com esse negócio de hierarquia, esse negócio não existe, e vai colocar o método dela para fazer isso. A renovação nesse pouco, né, é um pouco mais hipócrita, né? Porque ela diz que não faz, que obedece ao Papa, que ama o Papa, que ama o bispo, que ama o padre, ama todo mundo, né? Porque é a civilização do amor. Mas, na verdade, trabalha contra a hierarquia. E trabalha muito mais perniciosamente, porque é um trabalho muito mais oculto, às vezes, do que faz a teologia da libertação, e por isso é muito mais virulento do que a própria teologia da libertação nesse aspecto, né? Então, para começar, né, primeiro, né, há uma oposição entre carisma e autoridade constituída, né? Como o professor Alberto já falou, né, se a pessoa tem o Espírito Santo, evidentemente, né, existe uma ação direta. Para que eu vou precisar da hierarquia para me explicar? Né? O que acontece com o protestantismo. Mas acontece pior que isso, porque aí se estabelece uma contradição, né, entre, né, o natural e o sobrenatural. Aquela ordem que Deus colocou e a ordem que de fato tem no mundo. Ora, se Deus pode ter uma contradição, ou seja, ele deixou a igreja visível, né, como eles dizem, né, usando um termo equívoco aqui, mas para fins aí didáticos, né? Se ele instituiu a igreja, se ele deu poder aos apóstolos, se ele deu o Espírito Santo aos apóstolos, como que agora ele pode dar o Espírito Santo diretamente a uma pessoa para ser instruída diretamente em contradição ao que ele mesmo estabeleceu? Então, além de destruir a hierarquia, de fato, há uma destruição da própria, digamos assim, da própria unidade que se tem da ordem sobrenatural e da ordem natural que Deus estabeleceu. Ou seja, você não destrói aqui só a igreja institucional, você destrói a fé. Porque um Deus que se contradiz, como ele pode ser o Deus verdadeiro? Um Deus que pode ensinar uma coisa na Sagrada Escritura e pela tradição, como é que agora ele ensina outra, né, efundindo o Espírito Santo diretamente para uma pessoa fazer o que ela achar, estabelecer uma nova ordem, né? Segundo, né, o carismático, ele se recusa a obedecer à autoridade instituída. Por quê? Porque se ele, como eu disse, ele tem a efusão do Espírito Santo, ora, se a igreja diz, são 7 os sacramentos, a saber, crisma, missa, batismo, parará, né? Ele diz, olha, eu tenho batismo no Espírito Santo. Aí a igreja condena isso, mas ele continua dizendo que tem o batismo no Espírito Santo. E pior do que dizer que é o batismo no Espírito Santo é tratar
digamos assim, esse estado místico que a pessoa passaria, essa experiência mística com Cristo, né? Como de fato fosse o início de uma nova vida. Ora, a nova vida é dada durante o batismo sacramental. As graças do Espírito Santo são dadas na hora do batismo sacramental e a gente passa a ser católico e pertencer ao corpo da igreja. Ora, eles negando que a vida do homem muda com o batismo, na verdade eles negam a autoridade constituída, negam os concílios, negam o Papa e negam toda a autoridade. Ora, o que resta aí? Né? Então, todo carismático que adere, no fundo, ele já tem a semente da revolta nele. Né? Então se pergunta, por que quando a pessoa é da renovação, ela está preparada para o protestantismo? Ela não está preparada sistematicamente, como eu estou explicando aqui nessa aula, mas acaba essas ideias na prática já infundindo a ela um germe da revolta, e quando ela se tem, e a ação dela, digamos assim, corriqueira do dia a dia, é manifestar sempre isso. Né? Se a autoridade não concorda com ela, tem direito de desobedecer, porque a autoridade evidentemente está errada. Está errada. Uma vez que ela está seguindo o Espírito Santo. Exatamente. Quer dizer, qualquer coisa que ela fizer, que a autoridade mandar, que seja contrária à vontade dela, é como se a autoridade estivesse mandando ela cometer um crime. Exatamente. Claro, se um padre vem, um bispo vem e me diz, assassina uma pessoa, eu digo não. Rouba um dinheiro, eu digo não. Porque isso está diretamente contrário à lei natural. Como eles acreditam que é a ação do Espírito Santo, qualquer coisa que vai contra a vontade deles, no fundo, é uma ação contra Deus e que eles podem desobedecer. Então a autoridade só serve para... A única utilidade da autoridade é servir. A autoridade só serve para servir. Qualquer coisa que a autoridade queira se impor, em si mesma ela já está cometendo uma injustiça e, portanto, se pode desobedecer. Na época, um comentário frequente lá, quando, por exemplo... um padre ou um bispo, por exemplo, falava assim, vocês não vão cantar o Glória, vocês vão rezar o Glória. Então, mesmo que a gente não desafiasse diretamente, já aconteceu alguns casos, né? Mas a gente ficava, puxa, mas o fulano tem que compreender, ele não tem a unção do Espírito Santo. Então o comentário é o seguinte, ele está errado, não é que ele está certo, não é que a gente concordava que a gente estava fazendo um ato injusto, né, e contra a autoridade. Mas a gente tinha uma certa dó ainda de que, de fato, ele estava errando porque ele não tinha efusão lá do Espírito Santo. Né? Houve um caso famoso aqui numa igreja de São Paulo, o bispo Dom Edmar, que era bispo auxiliar, foi participar de uma missa e então os carismáticos lá inventaram, se não me engano, o Glória. Né? E cantaram o Glória da maneira mais absurda possível. Então, quando terminou, no meio da missa, Dom Edmar disse... Agora vamos cantar o Glória Católico, para cantar direito. E foi uma revolta geral, porque onde já se viu? Ele não percebeu que eles estavam tomados do Espírito Santo e que o Glória que Dom Edmar queria era o Glória da estrutura da igreja, imposto, e não aquele que o povo desejou? Claro, claro. E assim, a maior parte dessas músicas que se canta são completamente heréticas. Completamente heréticas. Né? Os glórias que eu cantava, agora pensando bem, dividiam a trindade, né? O que é uma heresia absurda, entendeu? Mas assim, a gente fazia com a maior naturalidade, para você ver como essas ideias, elas impregnam na pessoa, sem a pessoa conhecer a doutrina. Né? Então, e essa revolta que foi gerada aí contra Dom Edmar. Né? Depois, né? Uma divisão, né? Bom, assim, na renovação carismática, como já comentei, isso aqui vou passar brevemente, né? Defende uma igreja espiritual, ou seja, a verdadeira organização da igreja seria só espiritual, né? Como querem vários grupos místicos aí eu não coloco só a renovação carismática, mas coloco vários grupos místicos que pensam numa igreja espiritual, então ela seria democrática, sem qualquer autoridade, e todo o movimento dessa igreja seria através dos carismas. Por isso que a igreja não pode tolir, a autoridade não pode tolir. Porque se a igreja é espiritual, esses carismas têm que governar a igreja. Então, são esses pretensos dons que devem governar. Logo, não pode, de fato, ter hierarquia, só igualdade. Depois, a igreja espiritual não se identifica com a igreja católica, mas amarca os membros de todas as religiões que representam fenômenos carismáticos ou místicos. Isso aqui é bem importante. Ou seja, os grupos carismáticos praticam o ecumenismo
né? Não porque entendem apenas o que é ecumenismo, etc., mas porque essas práticas místicas, ou seja, esses dons que eles falam do Espírito Santo, seja dom de língua, dom de cura, dom de oração, eles têm dons para tudo quanto é coisa aí, né? Dom de prever a loteria, né? Mas nunca ganharam nada. Então, você tem uma união, digamos assim, com outros grupos também. Por que eu não posso rezar com um protestante, como aconteceu em Duquesne, se os dons são os mesmos, se o Espírito Santo é o mesmo, se ele sopra onde quer? Né? Então, o Fábio de Mello vai cantar com os protestantes, entendeu? A Adriana faz a mesma coisa, aquela da Canção Nova. Eles recebem muito bem os protestantes rezam por eles, rezam pelos protestantes, né? Por quê? Porque, na verdade, a união que tem que se dar na igreja não é uma união que Cristo deixou claramente, né? E através do Espírito Santo, através da igreja que ele deixou constituída aqui, né? Através da autoridade hierárquica, mas de uma igreja espiritual. E por isso o ecumenismo tem que ser praticado, porque negar o ecumenismo é negar para a renovação carismática que o Espírito Santo tem a independência de agir aonde bem ele quiser, unindo, digamos assim, gente que tem uns que acreditam que Cristo é São Miguel, que nem os testemunhos de Jeová, outros que acreditam que Cristo é Deus, como, né, os maometanos, quem quer que seja. Se tiver os dons, então o ecumenismo tem que ser praticado. A gente tem que fazer oração em conjunto, a gente tem que fazer as práticas místicas, ter a experiência com Cristo, a experiência com Jesus, como eles diziam lá, né? Então, toda a união se dá através dessas práticas que a renovação carismática valoriza ao extremo, né? Você sabe, André, uma vez conversando com o auxiliar do padre Jonas, era uma pessoa que estava muito próxima a ele, conversava com ele. Até tinha sido, por indicação do padre Jonas, se eu não me engano, secretário da cidade lá onde eles estavam, como é Cachoeira Paulista? Cachoeira, né? E então ele dizia que o padre Jonas era o único ou dos únicos padres católicos da renovação carismática que tinham coragem de fazer milagre ao vivo, né? Na hora lá do programa ele fazia milagre e que os protestantes faziam isso. Né? Eu então, evidentemente, questionei ele. Falei, mas você acredita que os protestantes façam milagres? Ele falou, claro, eles têm fé, eles acreditam no Espírito Santo e o Espírito Santo vem. Os padres católicos não fazem milagres, e o padre Jonas, segundo ele, fazia. Por quê? Porque o padre Jonas acreditava na ação do Espírito Santo, enquanto que os outros padres católicos ficavam meio em dúvida, então o Espírito Santo não vinha, mas vinha nos protestantes. Quer dizer, então, a ação do Espírito Santo nos protestantes era exatamente a mesma da ação do Espírito Santo sobre os padres católicos, inclusive dizendo, no caso concreto, do padre Jonas. Claro. Né? Isso aí também é uma confusão entre, evidentemente, a graça atual e a graça santificante, né, na alma, né? Não quero entrar nesse ponto, mas só como exercício, como é que o Espírito Santo pode dizer uma blasfêmia, né, dentro da igreja protestante, né? Se eu não me engano, aquela Ana Paula Valadão uma vez disse uma blasfêmia enorme contra o Santíssimo Sacramento, como é que os católicos adoram aquela bolacha, etc. Os padres vão lá adular a fulana que fala mal de Nosso Senhor, né, que blasfema contra a igreja, e pode atuar na igreja verdadeira ao mesmo tempo. Quer dizer, é um absurdo. É claro que é falso, tanto a atuação do Espírito Santo na RCC quanto no grupo protestante. Né? Claro. A verdade é essa. Né? E depois, ninguém fica indignado com esse tipo de ofensa ao Nosso Senhor. Que amor se tem? Que a renovação carismática prega tanto amor. Que amor que se tem que se ofende a Nosso Senhor desse jeito, como os protestantes fazem, e ninguém se levanta contra eles. Quer dizer, pelo contrário. Como se não fosse nada negar Cristo na Eucaristia. Né? Exatamente. Não tem importância nenhuma. Não tem importância fez mal nenhuma. Para ninguém, não machucou ninguém. Claro. Não jogou bomba atômica em ninguém. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem, não tem importância. Pode ir negando que Cristo tá na hóstia. Que isso não é nenhuma ofensa a Deus. Para Deus não sente, então. Não tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Imagina se é possível o Espírito Santo agir em quem ofende ele na Sagrada Eucaristia. É um absurdo, é um absurdo. E os padres da renovação são os aduladores dos protestantes, a verdade é essa, né? É lamentável dizer isso, mas a verdade é essa, né? E acabam, evidentemente, favorecendo o protestantismo, porque os protestantes não são, os lobos normalmente não são bobos, né? Eles, quando vêem uma oportunidade de entrar no galinheiro,
entram e não tem Tira o piedade dinheiro das nenhuma. galinhas, né? Depois matam elas. Depois manda para panela. Entendeu? A verdade é bem essa. Então, se nós temos uma igreja espiritual, uma igreja que não tem mais hierarquia, uma igreja onde a doutrina tem que ser suplantada pelos carismas, né? Então nós não temos mais os limites de uma igreja verdadeira onde a gente possa reconhecer. Nós temos apenas uma igreja espiritual e essa igreja espiritual, então, não tem mais limites da mesma religião. Todo mundo que tiver práticas semelhantes, né? Ela pode, evidentemente, se aglutinar nessa massa aí e se fazer um ecumenismo a partir daí. Então ela é uma interigreja, na verdade, né? Ela está acima da igreja, ela está só apenas no nível espiritual, né? Entrando bem agora nesse ponto do ecumenismo, né? Teria três coisas a falar sobre as características dessa igreja ecumênica. A primeira é porque a unidade da igreja, então, não se daria mais pela doutrina que Cristo revelou. Então, Cristo revelou uma doutrina, deixou uma igreja clara, composta de uma hierarquia, composta de autoridade, composta do magistério, e deixou a Sagrada Escritura, né, para que esse mesmo magistério a interpretasse da maneira correta, né, que corrigisse os erros, que esclarecesse aqueles pontos de dúvida, né. A igreja protestante, a unidade não se dá assim. A unidade é pneumática, ou seja, é uma unidade espiritual, né? Ou seja, aqui ela já começa, essa ideia na RCC já começa a ficar delineada por princípios mais místicos, mais gnósticos, né? Ou seja, nós teríamos assim uma igreja totalmente movida por esse espírito e a união com a verdade, né? Ou seja, a salvação, a finalidade do homem se daria quanto mais o homem se une a esse plano espiritual. Ou seja, eu tenho que começar a deixar obrigatoriamente essa materialidade da igreja, ou seja, suas leis, suas doutrinas, o credo, né? Esquecer esse negócio de padre, bispo, etc., porque isso pode estar errado, afinal de contas são só homens, etc. E começar agora, de fato, a aderir a essa unidade espiritual. Essa unidade espiritual vai se dar principalmente pelas práticas que a gente vai ver um pouco mais adiante. Esse ecumenismo também se dá, né, por essa unidade dada pelos carismas. Ora, como a gente já constatou aqui, esses carismas, para falar em língua, etc., todas as seitas pentecostais têm. Mas se a gente for um pouco mais além, essa interpretação de algo que está na Bíblia e que Deus revela imediatamente ao coração daquele crente que está rezando e que está lendo lá a Bíblia, né, individualmente, isso nós já estamos em todas as igrejas protestantes, né? Por quê? Porque o protestantismo desde Lutero já prega a livre exegese da Bíblia e dela tirar a doutrina que eu bem entender, né? Sempre sobre a pretensa ação do Espírito Santo, né? Esse Espírito Santo dos protestantes é o Espírito Santo que diz um monte de coisa diferente para todo mundo e sempre se diz o mesmo Espírito Santo, né? Depois, ora, por que teria que parar na Bíblia, numa interpretação, numa exegese da Bíblia? Mas Deus não pode se manifestar onde Ele quer? Por que não se manifesta no shintoísmo, no hinduísmo, nos falsos deuses, né? Ou nas religiões que tratam o Nosso Senhor apenas como um profeta, como os maometanos, né? Ou até mesmo condenando aqueles que creem em Cristo, né? Porque ele não passa de um profeta de segundo escalão, né? Então, o que uniria, por que a gente não pararia? Porque também nessas religiões há um certo misticismo, há doutrinas místicas que visam unir ao homem num patamar místico. Então, se o Espírito Santo age onde ele quer, por que ele não está agindo lá no shintoísmo? Por que ele não está agindo na macumba, no satanismo, né? Porque, afinal de contas, o demônio também é um anjo, né? Então, esse ecumenismo, ele digamos assim, ele é dado por essa mística dos carismas, né? Então, se a Mãe de Iná cura, né, de fato, pode ser que ela esteja agindo pelo Espírito Santo, mesmo sendo a Mãe de Iná, né? O Chico Xavier, ou sei lá quem seja, né? Então, você começa a quebrar todas as amarras que teriam, né, entre a verdade e a mentira, que é propriamente oriundo aí do modernismo, né?
Depois você tem uma desvalorização do credo, ou seja, o credo representa aquela regra de fé que a gente deve crer, né? E regra de fé católica, né? Então não é mais necessário, porque agora o Espírito Santo me revela diretamente e eu quebro todas as amarras. E por fim, que a gente tinha comentado, a falsa dicotomia entre a igreja visível e uma igreja sobrenatural, uma igreja invisível, que também não é verdade, né? Porque se eu já participo do Espírito Santo, né? Então eu já vivo agora totalmente a igreja invisível. Eu não teria mais necessidade de nada que é desse mundo e nada mais que é da autoridade. Bom, um pouco mais adiante ainda, nós temos agora o romantismo, né? Então, nós já tratamos aqui do modernismo, primitivismo, pentecostalismo, a oposição entre a igreja institucional, o ecumenismo. São todas características, cada uma delas seria suficiente, né? Mas a gente vê aí a renovação carismática, o desastre que é, né? O desastre total, porque é um compêndio de tudo que um católico não pode praticar, entendeu? Então, assim, é impossível que uma pessoa compreendendo pelo menos uma dessas coisas, não precisa ser todas, ainda permaneça na renovação carismática, né? O romantismo aqui, né, não vou tratar também profundamente o romantismo, mas ele é mais entendido como uma certa substituição da razão pela emoção, né? Então, a verdade dentro dos grupos de oração, ela não é dada por uma compreensão doutrinal daquilo que eu devo crer. Ou seja, por exemplo, se eu falo que a igreja católica é una, santa, católica, apostólica, eu poderia tentar entender por que de todos esses adjetivos e explorar doutrinalmente cada um deles, né, para que cada vez mais minha mente, digamos assim, tivesse a clareza necessária daquela doutrina. A verdade na renovação não é dada assim. A verdade na renovação é dada por uma predisposição sentimental a uma determinada situação. Então aí entra os grupos de oração, entendeu, Alberto? Né? Esses grupos de oração são regados a músicas extremamente sentimentais, né? A pregações cadenciadas, exatamente para gerar, digamos assim, uma disposição emotiva muito forte, né? São feitos, digamos assim, práticas, né? Onde as pessoas às vezes se movimentam, dançam de uma forma cadenciada a produzir uma emoção muito grande. Então a pessoa não consegue raciocinar. No grupo de oração não tem raciocínio. No grupo de oração tem sucessão de emoções, né, e de altos e baixos. Então, às vezes se começa com pulo, euforia, etc. Depois se cai por uma depressão profunda, com uma música bem devagar, melosa, entendeu? Com letras na primeira pessoa, né? Eu sou Cristo, eu vim aqui hoje para te salvar, né? Etc. E as pessoas começam a ter um sentimento, às vezes, de satisfação, né? Porque elas externam uma certa emoção e aquele sentimento de satisfação, ou seja, de alegria, de arrependimento, né? Etc. Não um arrependimento intelectual, né? Eu ofendi a Deus, então porque eu ofendi a Deus eu preciso me arrepender, etc. Não por isso, mas porque esse sentimento vem aflorando cada vez mais intenso, né? E a pessoa fala, puxa, então se eu me senti tão bem depois que eu saí do grupo de oração, então ali está a verdade. Por quê? Porque a verdade, ela deixou de ser um objeto do intelecto, né, dentro do grupo de oração, para esse sentimento exacerbado ser, de fato, o ponto onde eu digo que é verdade ou que não é. Sabe, André, nessa linha, eu costumo, sempre que eu dou as aulas lá da prova da existência de Deus, né, eu comento um vídeo que circula na internet, no YouTube, do Joel Gracioso, né, que é tido como um filósofo ligado, talvez ele tenha, eu acho que ele fez faculdade de filosofia, é tido como um filósofo católico, para ser mais preciso, né, que ele conta como foi a conversão dele, né. Então ele diz que a conversão dele, que não tinha sido um católico relaxado, não acreditava em Deus, qualquer coisa nesse sentido, que um dia ele foi levar lá um aparelho de som no encontro da renovação carismática num determinado local, né? Se eu não me engano, o ginásio de Ibirapuera, em São Paulo, qualquer lugar assim, né? E então, ele chegando no local,
Ele foi lá montar o aparelho de som com o amigo, e aí começou lá o culto, a gritaria, etc. Ele falou, pronto, já começou a lavagem cerebral. E que aí, num determinado instante, sem saber por quê, ele se viu chorando. E ele não sabe por quê. E que é aí que ele entendeu Deus, né? Não sei se a aparelho de som caiu no pé dele, alguma coisa assim, né? É também uma possibilidade. Você pode imaginar uma caixa de som no pé, o fulano vê as estrelas propriamente, né? Mas enfim, ele não sabe por quê, ele viu Deus, né? E dizendo então que esse é mais ou menos o tipo de conversão habitual que nós devemos esperar, né? É que ele chorou, etc. Que talvez então não entrasse tanto o choro em outras pessoas, mas a pessoa se converte sem saber por quê. E mais ou menos, ele não diz isso no vídeo, mas é mais ou menos uma comparação com São Paulo. Claro, né? Que São Paulo se converteu dessa forma, né? Uma situação bastante modesta, né? Então, São Paulo estava indo a caminho de Damasco, estava lá no cavalo para perseguir os cristãos, né? Então não se incomodava com a religião, estava perseguindo, e de repente Deus aparece para ele, ele tem uma luz, ele cai do cavalo, então ele não sabe o que aconteceu, e assim a conversão dele, né? A história é mais que falsa em relação a São Paulo, né? São Paulo de fato caiu do cavalo, mas ele sabe perfeitamente aquilo que aconteceu, tanto é que ele levanta e já diz, Senhor, o que quer que eu faça? Claro. E não é que ele ficou numa confusão, não sei o que aconteceu, eu me converti, onde estou, tudo é tão estranho, começou a chorar, etc. Né? Ele se converteu. E Deus, então, claro que é uma conversão mística, em primeiro lugar, uma conversão extremamente rara, não se converte dessa maneira. Eu não sei nem Isso se daqui houve outra na escola, na história como, né? como São Paulo. Claro. Existem algumas, por exemplo, o Ratisbona se converteu vendo a medalha milagrosa, né? Mas não é que eles se convertem sem saber porquê, sem saber o que aconteceu, um fenômeno que eles não sabem descrever e que eles não têm nada para transmitir. Não. Ele diz, eu vi Deus, né? Eu não sei descrever, mas eu vi Deus. E aí já imediatamente ele faz alguma coisa e Deus manda ele fazer alguma coisa. Claro. Então ele vai se retirar, vai para Damasco, fica lá em jejum. E depois, como final, o grande final da conversão dele é pegar o evangelho e conferir com São Pedro. Claro. Ele que tinha tido a visão mística de Deus, né, não põe a autoridade dele na visão mística. Aquilo lá serviu para ele conhecer a Deus e para ver que ele devia se converter mais. Para ele ensinar a doutrina católica, ele não se baseia na visão mística. Ele vai lá e conferiu o evangelho com São Pedro. Com São Pedro. De tal maneira que, se São Pedro diz para ele está errado, ele desconfia da visão e confia na autoridade. É exatamente o contrário de toda essa da renovação carismática. Gente e da renovação carismática. A renovação faz exatamente o que você falou, o contrário. Toda vez que eles têm alguma, digamos assim, prática ou experiência mística, eles desconfiam da igreja, da doutrina e de tudo mais. Ao contrário, realmente, do que São Paulo fez, de conferir lá o evangelho com São Pedro. Claro. Então, eles acabam colocando a conversão deles, então, nessa experiência mística como algo que não dá para escrever, como algo que não dá para se repetir. E a conversão, então, nunca seria um ato da adesão da inteligência a uma verdade. Claro. Né? Mas ele seria um sentimento que Deus produz na gente, produz nas pessoas, e a conversão seria uma espécie de adesão a esse sentimento. Sim. Como você disse, todo sentimento passa. Sim. Não há sentimento que perdure para sempre. Mudando as condições, o sentimento acaba se alterando e desaparecendo, né? Mesmo o sentimento entre um esposo e uma esposa, se eles não se veem, ficam muito tempos distantes, esse sentimento é normal que ele vá diminuindo. Aliás, por isso que o marido, se vai para a guerra, se vai distante, leva uma fotografia da esposa para lembrar dela, claro. Né? Para tentar aproximar, liga para ela. Hoje em dia tem o WhatsApp, né? Tem tal, todas essas coisas. Ele leva para manter o sentimento a fotografia da esposa, não da sogra, né? É claro. Certo? Então, só se fosse sentimento de raiva. Mas o sentimento vai passando. O que fica é a verdade católica. Claro. Então, essas conversões, essas pseudo-conversões, elas não acabam não sendo efetivas e acabam transmitindo
tendo como consequência a transmissão de uma doutrina errada para as pessoas. Sim. E, portanto, aqueles que vão atrás disso acabam estando impregnados de doutrinas erradas e acabam comprometendo a sua própria fé, como você disse. Claro. Vou falar algo mais concreto ainda, né? As pessoas com o tempo na renovação, elas precisam cada vez de doses maiores de sentimento, né? Parece morfina, né? Você tem que tomar cada vez mais para produzir um efeito similar, né? E outra coisa, quem conduz esses grupos de oração, eu assim, Alberto, conduzi muitos grupos de oração, eu era de uma banda, etc, né? E a Donai, acho que talvez muita gente da renovação nessa época conheça, mas você tinha um conjunto ali de técnicas, digamos, eu tinha, como técnico, eu era vocalista, etc, conduzia o grupo de oração, que eu já sabia mais ou menos como iam produzir certas... reações. Se a pessoa ia ficar contente, se a pessoa ia chorar. Então, muito estava na técnica, não tinha absolutamente nada de Espírito Santo. Nada de Espírito Santo. Eu sabia quando que tinha que começar, por exemplo, um teclado a entrar durante uma pregação para já emendar numa música. Era assim, era quase que automático, não aprendi nada sistematizado, foi no dia a dia, na experiência com Jesus. Né? Mas era assim que se fazia. E, evidentemente, você produzia aqueles estados nas pessoas, né, de alegria, de euforia, etc. Mas muita gente conhecia. Eu sabia praticamente um livrinho na época chamado Louvemos ao Senhor. Né? Não sei nem se tem hoje ainda, né? Mas era um livrinho que tinha um compêndio de músicas. Praticamente, sei lá, 80% eu conhecia. E sabia todos os tons, tudo como ia ser tocado, etc. E sabia as horas de colocar cada uma daquelas músicas. Então, muito do que é produzido nas pessoas, nos grupos de oração, são técnicas que se usam e que de fato funcionam, né? Com uma música, qualquer pessoa, por mais que conheça, se está exposta a uma música romântica, a uma pregação romantizada, é claro que vai se dispor, né, sentimentalmente aquilo ali. Por isso que não é bom nem ir, né? Mas é claro, isso daqui não acontece só na renovação carismática. No teatro também é assim. Claro. O bom artista sabe conduzir a emoção das pessoas. Claro. A hora que vai fazer elas rir, a hora que vai fazer elas chorar, a hora que vai fazer elas ficarem contentes, a hora que vão fazer elas ficarem tristes. O Hitler também sabia fazer isso, né? Ele sabia manipular as emoções da opinião pública, né? Acho que ninguém vai dizer que o Hitler recebia o Espírito Santo. Acho que nesse ponto ele... acho que não tem muito jeito. Vão chegar. Mas, evidentemente, a multidão era manipulada por ele. Claro. Né? Era diferente dos comunistas, que quem não ia não tinha o cartão de racionamento para comprar comida. O Hitler, não. As pessoas iam lá de livre e espontânea vontade. E eram manipuladas por essa emoção. Né? Então, essas pregações aqui, você falou uma coisa interessante, né? O Hitler, quando falava, de fato já gerava um ânimo nas pessoas e uma predisposição. Os padres da renovação carismática, se você pegar como eles falam, como eles fazem uma homilia, mesmo na missa, é uma forma cadenciada, com uma certa tonalidade, né? Então ele faz lá não é uma explicação, como a gente está dando essa aula agora, explicando, fazendo algumas brincadeiras, não é assim, é uma forma cadenciada de falar, onde ele coloca várias entonações, etc., para gerar uma predisposição sentimental da alma. Assim, em pouco tempo, se você ouvir uma pregação, você já parou de pensar na pregação e você está naquele estado de euforia, de alegria, agora sim, o padre me mostrou de fato como é que é. Como é que eles faziam normalmente no grupo de oração, né? Ele abria a Bíblia, pegava lá uma passagem qualquer, pode ser da missa também, e começava a dar várias imagens místicas, várias imagens simbólicas. Era um rocambole de coisas ali, aí depois unia os problemas das pessoas, né? Ah, você que está sofrendo disso, veja bem, olha o que Cristo fala nessa palavra do Evangelho, etc, etc. E acabava as pessoas, de fato, ficando emocionadas. E quando você fala, nossa, o padre fez uma homilia, que linda, não sei o quê. Quando você vai ver, não tinha nada na homilia dele. Era uma homilia muito ruim, né? Medíocre teologicamente, né? E ruim espiritualmente. A verdade era essa. Mas se saía de lá com uma sensação boa. Então as pessoas, olha que homilia bonita. Né? Aproveitando para vender mais uma vez o peixe, né? Na TFP, com o Dr. Plínio, era igualzinho. Né? As pessoas iam lá, tinham reunião. Eu acredito que os carismáticos também, eu vejo aqui em algumas paróquias, etc., gosto muito de fazer reunião à noite, né? Sim, sim. De dia não, né? Não, os grupos de oração todos à noite. A noite é próprio da emoção, né?
a missa na Igreja Católica sempre foi de dia e de preferência começo de dia. Ambiente claro, a pessoa se levantou, controle das emoções, porque ela vai lá não vai para se emocionar, vai para compreender, vai para rezar e vai para prestar um ato de culto. Claro. Então, na TFP e nos grupos carismáticos tem que ser à noite, porque é a noite que faz vibrar, a pessoa vai cansada, etc. E tinha os famosos os, fenomenal, aquela gritaria toda, né? Eu tenho mostrado nos congressos um pouco o que era uma reunião, uma pessoa de lá de dentro me arrumou uma gravação. Eu cheguei a ver. Fenomenal. É fenomenal. É fenomenal, a gritaria e tal. Bom, mas então eram reuniões de 1h30, 2 horas, onde tinham os fenomenais, gritaria, todo mundo saía dizendo que coisa maravilhosa, que coisa espetacular. Né? E quando você perguntava para a pessoa, então tá bom, me diga o que foi tratado, a pessoa não sabia dizer 2 minutos. Qual é o esquema da reunião? Qual é a ideia geral? Qual é o ponto importante? A pessoa não sabia dizer nada da reunião. Ela gritou, saiu emocionada, saiu dizendo que maravilha. E não estou dizendo que a pessoa estivesse mentindo, que ela estivesse falando só para se mostrar. Alguns, é claro, que eram assim. Mas tinha muita gente que saía de lá acreditando realmente que ela tinha feito uma espécie de ato de devoção, de maravilhamento, etc. Mas quando você pedia para a pessoa, então você pode me dizer qual foi a ideia principal, uma ideia colateral? Nunca, no máximo sabiam repetir algum fato concreto, que o Dr. Plínio tivesse falado da vida dele, alguma situação concreta. Mas aonde isso se aplicava, de que maneira era bom para a doutrina católica, qual é o ponto da doutrina que foi tratado, qual é a verdade que foi esclarecida, qual foi o erro que foi condenado, não se tem a mínima ideia disso. É o que acontece na renovação. Não acontece naquela excessividade da TFP, que eu cheguei até a ver o vídeo, mas, por exemplo, muitas vezes o padre ou o leigo estava pregando lá, né, como eles falavam, né, e, assim, se ele falasse alguma coisa que emocionasse muito a plateia, eles aplaudiam, né? Eu me lembro que teve uma época que a bateria, o tambor da bateria acompanhava as palmas, entendeu? Para dar um grave um pouco maior, né? E etc, aplaudia, gritava, entendeu? Então, você vê que aquela pregação não foi feita para o intelecto, né? Não foi, como você disse, para a gente entender melhor a doutrina, mas só foi para criar um estado de emoção que depois você fala, puxa, saí satisfeito, né? Contente, como se eu tivesse, sei lá, pulado, corrido, feito alguma coisa, e a ideia é a mesma, né? Então, essa parte é o romantismo, né? Então, na renovação, né, o que é muito condenável, é uma substituição completa, então, da verdade pela emoção. Então, o que as pessoas acham que é verdadeiro é o que elas se sentem bem, o que elas se sentem em paz, às vezes elas chegam lá com algum problema, etc. E depois saem lá, agora sim, agora estou me sentindo bem, eu chorei, etc. Estou aliviada, entendeu? Então, isso daria, digamos assim, autenticidade àquilo que estava acontecendo e dá legitimidade àquele encontro que, na verdade, está cheio de heresia, está cheio de erros, está cheio de problemas e que está tornando os católicos, na verdade, protestantes, se não hereges mesmo, né? Bom, e depois você tem outras heresias lá, diversas, né? Que aí já é um apanhado mais geral, né? Então, essas aqui são as piores, né? Mas digamos que tem outras que estão circulando ali. Por exemplo, né? Uma divisão do conceito de salvação. Então, muitos da renovação acham que a salvação é coletiva, então tem que ter um coletivo para ser salvo, né? Então, essa ideia de comunidade, de oração conjunta, todo mundo se dá a mão, rezar em grupinho, né? Que gera outros problemas morais, né? Mas digamos que tem um problema aí também doutrinal, né? É que essa salvação se daria de uma certa maneira, de uma maneira não individual, que eu tenho que me preocupar com a minha salvação. Claro, eu tenho que fazer apostolado, tenho que tentar também fazer os outros amarem mais a Deus. Mas a renovação tem uma ideia que perpassa mais sutilmente de que a salvação se dá pela quantidade. Por isso que um padre da renovação, quando entra num grupo de oração que está vazio, quase não valeu o grupo de oração. O negócio tem que estar cheio, o auditório tem que estar cheio, entendeu? Só é permitido as pessoas estarem poucas quando já está combinado um grupo de poucas pessoas para uma oração mais delirante, entendeu? Como acontecia lá na paróquia, né? Já vi pessoas deitadas lá embaixo da mesa do altar, né? Porque lá não é nem altar, era uma mesa que tinha, entendeu? Então, assim, absurdos que realmente acontecem, né? Outro, né?
uma coexistência durável da liberdade procedente da graça e da ordem da lei, que é definitivamente impossível. Então, o que eles falam? Que a graça e a lei não pode coexistir. Ah, mas eles falam assim sistematicamente? É claro que não. Né? É claro que eles não falam. Mas uma vez, você sendo iluminado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo te iluminando diretamente, assim como pensam os protestantes, por que eu tenho que estar preso à lei? Na verdade, a lei tem que estar abolida. E a única lei que deve sobrar é a lei do amor. Né? Então, esse amor que é entendido romanticamente, como o romantismo aqui substitui tudo, né? Como um sentimento, né? Um sentimento, sei lá, de afabilidade, qualquer coisa assim, pelo outro, né? Ou por todo mundo, né? Seria a única lei possível de praticar. Então, não tem como ter essa graça do Espírito Santo ao mesmo tempo que se tem a lei. Automaticamente, toda a lei, durante o tempo, tem que ser abolida, né? Outra coisa, na renovação tem muitas missas de cura e libertação, muitos encontros de cura e libertação, né? Por que é tão importante para a renovação carismática, né? Porque, de certa maneira, corre uma crença, né, que a doença provém do mal, provém do demônio. Então, toda doença provém do demônio. Ou seja, se você de fato se integra a Cristo, se você tem o batismo do Espírito Santo, tem os carismas, né, você tem que ser curado. Então, a doença na renovação carismática é tratada de uma forma a pessoa já se sentir curada. É claro que muitas doenças Deus permite na nossa vida, né? E todos nós vamos morrer, né? E não quer dizer santidade nenhuma. E tem uma certa ideia dentro da renovação carismática que as pessoas doentes são aquelas que ainda não tiveram todos os pecados limpos, o que é muito grave para a fé. Porque Deus, evidentemente, concede doença a muitos santos, inclusive para a maior santificação deles, e não como um meio de punição ou coisa parecida. Bom, nós acabamos de ver e tratar no nosso congresso da Jacinta e do Francisco, né? Que Deus permitiu doenças para eles e permitiu que eles sofressem muito. Claro. Né? Não era devido à falta de virtude deles, pelo contrário, eles recebiam aquelas doenças para sofrer pelos outros. Né? Claro, claro. Então, muitas vezes os padres dizem, você está doente ainda porque você não confessou todos os seus pecados, ou você não fez uma confissão como você deveria, ou você não entregou um problema seu como você deveria ter entregue para Deus, e toda aquela história. Então, a pessoa começa a criar uns escrúpulos enormes, e, de fato, uma pessoa que tem alguma doença grave ou crônica, ela começa a ter problemas sérios, né? Por que Deus não está correspondendo à graça que eu peço, entendeu? Será que eu não estou sendo suficientemente bom, etc, etc, né? E ela ou desiste, né, acaba desistindo, ou entra de fato num estado psicológico muito ruim, né, com problemas psicológicos sérios, né. E depois, por fim, uma pretensão também do estado de graça, como se dizem os protestantes, né. Uma vez a pessoa também tendo essa iluminação do Espírito Santo, essa ação direta do Espírito Santo, né, então ela se julga estar no estado de graça, né. Comentei inicialmente aquele rapaz que tirava da palavra que ele podia comungar, etc., e ia lá, né? Assim também é com outras coisas. Então, quanto mais a pessoa exercita os carismas, entre aspas, ela estaria em maior estado de graça. Né? Então, uma pessoa que reza por outra lá, né, para obter a cura, para não sei o quê, impõe a mão, né? Às vezes os leigos se metem também a fazer exorcismo, etc., né? Então, essas pessoas, em virtude desses carismas, elas teriam um estado de graça, um estado de santidade, de união com Deus, muito maior que o resto das pessoas. Então, uma pretensão séria de estado de graça que normalmente eles praticam, né? Bom, teria mais coisa a falar aqui dos erros, mas eu acho que, não sei se fica muita dúvida, né, para o pessoal que está na renovação carismática, que o negócio não é nada bom, né? Não tem muito como salvar nada daí, né? Tá certo? Como não é uma coisa indiferente, né? É só um tipo de catolicismo, né? Só uma maneira de ser, né? Claro. Quer dizer, tem erros doutrinários muito profundos. Claro, como é que eles falam lá? A diversidade na unidade, aquelas bobeiras todas, né? Que não tem nada de católico, a verdade é essa, né? Se o fulano quer ser verdadeiramente católico, então ele tem que sair da RCC, porque não tem compatibilidade absolutamente nenhuma. Bom, aqui eu vou comentar mais detalhadamente, né, sobre as práticas da RCC, né?
E aí, as práticas estão ligadas a várias ideias que realmente são condenáveis e, assim, beiram as práticas mágicas, né? A verdade é essa, né? Porque não é só uma questão de emoção e de técnica, né? Muitas vezes isso aqui, ele passa as práticas para ideias muito mágicas, né? Uma primeira ideia que é muito ruim e vem de magos e erros doutrinais sérios, né? Vem da ideia do Joaquim de Fiore, né? Tem muito material que o professor tratou sobre ele no site, né? Mas assim, ele foi um monge cisterciense da Idade Média e ele pregava três épocas na igreja. Uma época da lei, que seria a do pai, tá certo? Uma época da graça, que seria a época da igreja do filho, e uma época da igreja do amor, que seria uma igreja totalmente pneumática, espiritual, que seria a época do Espírito Santo, né? A renovação carismática prega isso descaradamente, né? Isso aqui está em praticamente todos os livros da renovação carismática. Os padres que fizeram os fundamentos da renovação aqui no Brasil, como o Padre Jonas, Padre Eduardo e outros, pregam essas mesmas coisas, dizem essas mesmas coisas, escrevem essas mesmas coisas, que agora nós estamos numa época de uma igreja totalmente pneumática. Ora, o Joaquim de Fiore, né, essas ideias dele, dessas três épocas da igreja, né, que são extremamente místicas e erradas, além de tudo produziram erros durante toda a Idade Média. Até o nazismo é sobre influência do Joaquim de Fiore. Ora, se Joaquim de Fiore produziu Hitler, quem dirá da renovação carismática, né? Então, assim, são ideias extremamente perigosas que ficam lá batendo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Não existe uma igreja pneumática espiritual. Isso é condenado, né? Isso está condenado em vários concílios, principalmente o Concílio de Trento, né? E condenado já com muitos papas e muitas encíclicas, né? Isso aqui também produz um problema moral muito sério, né? Porque se nós estamos numa igreja do amor e toda lei tem que ser abolida, porque a lei, essas igrejas sucessivas iriam abolindo as suas igrejas anteriores, né? Como uma espécie de evolução, inclusive, né? Por que eu tenho que me prender às leis morais? Por que eu tenho que me prender às leis doutrinais? Isso às vezes explica um pouco, né? Por exemplo, existia lá na época um tal de baile, um baile no Espírito Santo, né? Todo mundo, né? Mesmo nos bailinhos de Jesus, ou barzinhos de Jesus, né? Como tem até hoje, né? Se apagava a iluminação, se tocava música e, por exemplo, por que não rezar 2 a 3 homens e mulheres juntos, né? E depois, evidentemente, depois daquele momento, as coisas moralmente ficavam bem condenáveis, né? Mas só que, como você está agindo pela igreja do amor, tudo é válido, né? Você não ligar para a moral católica, né? Ir com uma roupa que não tenha o pudor suficiente, por exemplo, não tem problema nenhum, né? Porque afinal de contas nós estamos na igreja do amor, né? Então, tudo é permitido. Tudo é permitido nessa igreja de amor, que vem, de fato, dessas ideias do Joaquim de Fiore. É muito comentado isso na renovação carismática. Vários padres falam, o padre Jonas falava muito, né, dessa igreja do amor. Se fala muito da civilização do amor lá também, né, que seriam esses jovens que foram formados na renovação carismática, num futuro constituíam a civilização do amor. Nós vemos, né, até hoje teve nós vemos aí como é que é a civilização do amor, né? A Coreia do Norte mostra bem. O Kim Jong foi muito formado na civilização do amor. Exatamente, né? Está fazendo vários instrumentos, né, para expressar isso com bastante clareza. Então, essa é uma das ideias. Essas ideias é que também fomentaram o romantismo. O romantismo que foi também bem influenciado pela Cabala e por muitos esotéricos, né? Da Alemanha e de outros lugares, né, que fizeram das suas doutrinas, né, também fundamentadas nos erros de Joaquim de Fiore, né? Bom, a segunda ideia que eu destaquei aqui foi as práticas muito próximas ao próprio cabalismo, né? Aí você poderia me perguntar, mas que práticas são essas? Por exemplo, oração em línguas. Oração em línguas é uma prática muito próxima as práticas místicas da Cabala,
para se obter um encontro ou uma, digamos assim, uma ponte com a divindade, né? Na Cabala, né, que até o Bulafia, né, o Abraham Bulafia, que era um cabalista da Idade Média, né, existia uma prática chamada tzeruf, tá? Que era o embaralhamento de letras para a produção de palavras sem sentido, né? E que essas palavras começavam, você focando nessas palavras, né, sempre racionais, sempre sem sentidos, a sua mente abriria e causaria um estado de excitação, de êxtase, né, onde você teria essa experiência com Cristo. É exatamente como se faz hoje na oração em línguas, né? Oração em línguas, eu conduzi muitas vezes, sei como é que é, né? Você fazia essa prática, ia falando, etc., e junto com a música, junto com isso, gerava um estado emotivo muito projetado, né? Onde a pessoa ficava muito disposta, se emocionava, às vezes chorava, às vezes causava alegria, né? E depois há coisas mais doidas aí, como o fulano fazer grunhidos, se jogar no chão, uma coisa assim realmente até amedrontadora. Eu nunca vi pessoalmente chegar nesse ponto, mas gera uma situação. Só para vocês terem uma ideia, né? Como é que era feito esse tzeruf, né? Combinando e permutando as letras do alfabeto hebraico, combinado, com técnicas de respiração específica e a contemplação de centros específicos, produziam êxtase quase que imediatamente, né? A contínua e monótona repetição de letras e sons excita a mente em vez de entorpecê-la. Isso é feito em combinação com várias técnicas corporais e de respiração. É claro que ninguém leu a Cabala, né, ou o manual cabalista para ficar fazendo oração em línguas lá. Pelo menos não era assim na minha paróquia, né? Muito possivelmente também não é assim no grupo de oração que alguns dos nossos leitores possam ainda, infelizmente, estar indo, né? Mas, né, de fato, você tem uma situação onde você tem uma mistura de palavras, de sons, que começam a gerar um estado de euforia, e isso com música e com uma cadência da música vai gerar, sei lá, alegria, vai gerar um sentimento de afeto, qualquer coisa desse tipo, e a pessoa sai de lá achando que o grupo de oração resolveu os problemas da vida dela, enquanto na verdade ela está fazendo uma prática mágica. Ela sai de lá dizendo que recebeu o batismo do Espírito Santo, quando na verdade ela recebeu lá o espírito de porco com essa prática mágica e cabalista que estão praticando lá. Agora, você vê, né, André? Uma pessoa, por exemplo, que tome droga, né, ela acaba sendo envolvida pela droga, né, e acaba ficando viciada na droga. Mas a pessoa que não toma droga, ela olha aquilo e ela vê o estado em que está o outro. Né? Ela pode até eventualmente cair naquele defeito, mas no momento que ela tem um pingo de lucidez, ela vê a tolice que é aquilo. Né? Então, uma pessoa que está rezando estado de língua, está rezando, orando em línguas, ela está envolvida, como você disse, num estado emocional, ela se criou um próprio efeito psicológico nela mesma, que muitas vezes, ela enquanto está falando no estado de línguas, né, está falando essas coisas sem sentidos, ela acaba não entendendo o erro. Mas o normal seria que, passado aquilo, ela olhasse e falasse, puxa, que besteira. Olha, né? A situação que eu me encontrei. Né? A hora que ela não está envolvida naquilo, ela ia dizer, nossa, imagina, que gagueira que eu fui fazer, etc. Né? Eventualmente ela cairia de novo por uma fraqueza, por vergonha na frente dos outros, né? Por ter um sentimento e um prazer em fazer aquilo, né? Sim. Mas na hora que ela está fora, o normal seria dizer, pelo amor de Deus, não faço mais, etc. Claro. Que nem o drogado, né? Que quer se ver livre da droga, né? Claro. Mas por causa do vício ele não consegue se livrar, né? O mais surpreendente é que não. É que a pessoa, mesmo no estado de lucidez, vai dizer, não, eu vou orar em línguas, eu vou bancar o estúpido, Claro. eu vou bancar o idiota, falar coisas sem sentido, e vou então imaginar que por isso Deus está agindo em mim. Claro. É uma coisa contra o bom senso, né? Mas precisou chegar nesse ponto. E uma situação às vezes até pior que o drogado, né? Que pelo menos vê o estado que ele está, né? Isso, então, mas a gente precisou chegar nesse ponto de ter que dizer para as pessoas, olha gente, falar que nem idiota é coisa de idiota. Claro.
É um absurdo uma coisa dessa. Quer dizer, que ela naquele momento, voltada pela emoção, tivesse... É mais ou menos que alguém que está no meio da torcida, né? Está no meio lá do jogo, etc. Ficou com raiva, sai, quebra, se bate, etc. Uma pessoa que tem se não for um bandido mesmo, tem um mínimo de bom senso, ela sai e fala, nossa, que besteira. Acaba deixando de ir em estádio, nunca mais me meto nisso. A primeira ocasião que ela tem de lucidez, ela fala, pelo amor de Deus, não vou fazer isso de novo, né? Claro. Na oração em línguas não, eles saem de lá, viram aquela gagueira, viram que é um absurdo e depois vêm defender. Não, tem que fazer oração de línguas. É um absurdo. Depois, a interpretação que eles dão às passagens que dizem lá que rezam em línguas é completamente absurda, contra o que os santos ensinam, entendeu? E querem defender. De fato, é uma situação extremamente ridícula. Mas todo mundo, quando, por exemplo, São Pedro orava em línguas, todo mundo entendia o que ele estava falando. Claro. Na sua língua. É o contrário da oração de línguas deles, que nem eles mesmos entendem o que eles estão falando. Exatamente. Fala blá, 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 blá. E isso daqui. Mas vamos gravar um vídeo, então, 1h30, e vamos desafiar quem é da Canção Nova e dos carismáticos, que assistiria. Você falando bababá, eu bebê, eu bababá. Tenha santa paciência. É uma coisa tremenda. Depois fala, não, é a língua dos anjos, mas como se anjo tivesse língua primeiro. Né? Quer dizer, eles não conhecem a doutrina, não conseguem entender e depois não vê o ridículo que estão fazendo. Quando eu saí da renovação, Alberto, uma das primeiras coisas que eu mas assim, não conseguia nem mais pensar que eu fazia era rezar em línguas. É claro. De tão ridículo que aquilo se torna quando você enxerga, porque é absurdo. É um absurdo. Claro, qualquer pessoa que tem um mínimo de bom senso, né? Se ela entrou nesse estado emocional, quando ela sai, a primeira coisa que ela fala, opa, tem uma coisa errada aí, vou parar com esse troço. Mas tentar defender racionalmente aquilo que é completamente irracional é um absurdo, uma tolice. Claro. Bom, eu tirei esses dois aqui, poderia também falar do repouso no espírito, né? O dom de profecia, que um fulano levanta lá do meio e fica falando um monte de... Porque isso aqui pode ser até uma ação demoníaca e tudo mais, né? Não vou ficar analisando aqui tudo isso aqui, né? Agora, uma pergunta que se coloca, né? É como que a renovação carismática, que a gente viu lá no início, agora retomando um pouco lá o início, né? Conseguiu se difundir tanto, né? Então eles dizem, tá vendo? Ó, se difundiu tanto, né? É uma obra de Deus, né? Porque se difundiu. Se não fosse de Deus, não se difundiria. E como que as comunidades hoje, né? Que são essas comunidades novas, né? Podem se proliferar tanto, né? Parecem seitas protestantes, a verdade é essa, né? Já suplantaram, acho que em muito, até as paróquias e tudo mais, né? Bom, a primeira coisa que eu vejo aqui como um problema muito sério a ser abordado, né, é que cada fundador ou cada padre pregador da renovação carismática se entende como uma missão divina, né? Isso é extremamente sério. Ele se entende como uma missão divina por vários motivos. Ou por uma monção interna que ele pretende ter tido, ou por uma profecia, isso eles fazem muito. Até separei aqui uma passagem que o padre Jonas fala que a própria Canção Nova é fruto dessa profecia, né? Em 1975, no Congresso Internacional da Renovação Carismática Católica, em Roma, surgiu uma palavra de profecia. Essa palavra orientou os rumos da renovação naquele momento, da renovação carismática, né? Naquele momento. E agora, mais do que nunca, se mostra atual. Foi nesse congresso que surgiu a palavra de profecia, né? Porque vos amo, quero mostrar-lhe o que estou fazendo pelo mundo hoje, quero prepará-los para o que está por acontecer. Agora aqui, olha o tamanho da heresia aqui, ó. O combate começa agora diferente, é novo. Vocês precisam da sabedoria que vem de mim e que ainda não tem, ou seja, a igreja não teria essa sabedoria que foi dada nessa profecia para a renovação carismática. Essa missão divina que a renovação carismática teria, não só aqui no Brasil, como no mundo, né? Precisam do poder do meu espírito, né? Do Espírito Santo. Aqui só está espírito, então a gente nem sabe que espírito é, de um modo que ainda não conhecem. Precisam da compreensão da minha vontade e do modo como opero, que ainda não tem. Ou seja, a nossa Igreja Católica é desprovida de tudo que precisa para a salvação. Quem tem mesmo é a renovação carismática, que precisa mexer na igreja. Que decepção, hein? Para eles. Porque em Fátima Nossa Senhora vai pedir exatamente a mesma coisa que o nosso Senhor pediu, né?
oração e penitência. Exatamente. Não tem nenhuma novidade. Não vem dizer, não, olha, faça agora tudo eu vou trazer novo. aqui, mudou tudo, não. Aquilo que Nosso Senhor pediu, Nossa Senhora vai só relembrar, olha, vocês não fizeram aquilo que a gente tem pedido há 2000 anos, que a igreja tem ensinado, tem repetido. Esse que é o problema. Façam aquilo que a igreja sempre pediu, que os problemas estão resolvidos. Exatamente, quer dizer, é contra, inclusive, a mensagem de Nossa Senhora de Fátima. E aí o Padre Jonas completa, né? Para você ver que isso aqui também é que influenciou aí a renovação aqui no Brasil. Aqui, ó, Deus fez o desafio e iniciamos a comunidade Canção Nova. Porém, olhando para trás, vejo que Deus foi dando as provisões necessárias para viver o que ele apresentava pela palavra de profecia. Ou seja, então a Canção Nova, né, pelo menos está nesse livreco aqui do Padre Jonas, né, a Bíblia no meu dia a dia, que ensina como fazer livre exegese, que nem os protestantes, né, vai dizer que essa palavra de profecia, esse misticismo, né, que dá a um fundador de uma certa comunidade uma missão divina de mudar o mundo, reformar a igreja, fazer uma igreja completamente nova, porque afinal de contas a igreja católica não tem ainda tudo que é necessário para a salvação. Então, ele tem essa missão. Isso possibilita ele a formar essas novas comunidades. Muitas pessoas aderem a esse tipo de discurso, né? Vendo nessa pessoa de fato uma pessoa escolhida, iluminada, que é um absurdo, né? E seguindo e enchendo essas comunidades que, no final das contas, dão um monte de problema. Eu poderia relatar inúmeros problemas que eu fiquei sabendo, conhecia, não fui nunca da Canção Nova diretamente, mas já pude, inclusive, produzir alguns programas para a Canção Nova, etc., e que, afinal de contas, tinha muitos problemas lá internos, né? Você tem outras comunidades, por exemplo, os Jovens Sarados, hoje está muito na moda, a Canção Nova já sai um pouquinho de moda aí, né? Apesar de ter uma televisão ainda bem importante, mas os Jovens Sarados, né? Hoje ainda tenho algumas pessoas que eram ainda do meu tempo de renovação carismática lá dentro, né? Que também tem um monte dessas doutrinas absurdas, né? Que fazem as pessoas fazerem compromissos, ou seja, enchem elas de escrúpulos, né, para que elas fiquem e permaneçam nesses movimentos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, né, nos Jovens Sarados, o fulano faz uma espécie lá de voto, recebe um tal, que é comum esse tal em várias novas comunidades, a Shalom, uma delas, também tem um tal, inclusive escrito lá em hebraico. A TFP. A TFP também cita tinha. o tal. Pessoas têm tal, não tem tal, apesar de não ter lá o colarzinho, se fala muito do tal. Exatamente. E acabam as pessoas entrando nessas comunidades e depois ficam com escrúpulos de sair, né? Queria dizer para as pessoas que não tem problema nenhuma, que se possível saiam hoje mesmo de lá, né? Entreguem esse tal, não olhe mais, isso aqui não vale nada, não vale absolutamente nada, não tem valor nenhum, pelo contrário, só prejudica a vida e só cria escrúpulos que são desnecessários para se praticar a fé católica, né? A fé católica não exige carteirinha, né? Ninguém que é católico precisa de carteirinha, né? Evidentemente a igreja exige de nós que nós amemos a Deus, e amar a Deus é cumprir os sacramentos e cumprir cumprir os mandamentos e obedecer o que a igreja ensina, e não o que esse bando de novas comunidades aí vem criando, né? Para vocês terem uma ideia, né? Eu peguei isso aqui do site da Shalom, né? Peguei recentemente, né? Só para vocês terem ideia. Em cada tempo, o Espírito Santo concede à igreja graças necessárias para que ela corresponda aos desafios contemporâneos, tá certo? Até aqui é aceitável, né, o texto. O carisma é um desses dons divinos derramados sobre a igreja para renová-la e atualizar a vivência do evangelho. Aqui já começam os problemas. Tem uma certa ambiguidade, né, muito própria do modernismo, né? Por exemplo, né, renovar a igreja. O que quer dizer renovar a igreja? A igreja é a esposa de Cristo. Ela nunca, digamos assim, ela envelhece nas suas verdades, né? É claro que Deus dá graças para que a gente possa atuar nas nossas épocas, né? E é aqui que a gente deve fazer nosso apostolado.
mas a igreja não tem que ser renovada nesse sentido que a Shalom coloca aqui, né? Porque Cristo faz parte da igreja. É. Porque se a gente dissesse que a igreja tem que ser renovada, Cristo teria que ser renovado. Claro, o que é um absurdo, né? O que se pode combater é os erros das pessoas na igreja, né? Não os erros da igreja. É o que a gente reza as no credo. heresias que entram dentro da igreja, não as heresias da igreja, né? As imoralidades que fazem os membros da igreja, não a imoralidade da igreja. Exatamente. Então isso aqui sugere muito que a igreja em determinado momento se corrompeu e agora precisa fazer um upgrade, né? Se fosse na aviação, fazer um retrofit, né? Para voltar a voar, fazer o que ela já fazia, né? E aí, olha, lá vem de novo essa ideia da missão divina. Assim foi manifestado ao mundo o carisma Shalom. Quer dizer, como se o Shalom, essa comunidade, fosse em si mesma um carisma divino de Deus para realizar, para renovar a igreja. É o grupinho que vai salvar a igreja. Vai salvar a igreja. Não é a igreja que vai salvar o grupinho, ou o grupinho que vai salvar a igreja. Claro. E se você não entra no grupinho, você não vai ser salvo. Não tá salvo. Você está na canoa furada, né? Que desabrochou no coração de Moisés Azevedo durante um encontro com João Paulo II. Então ele se encontrou com João Paulo II, aí esse encontro gerou esse êxtase místico e aí pronto, está tudo resolvido, né? Deus chamou pessoas a assumir essa graça em suas vidas, dando-lhes uma vocação específica. A vocação não é mais a vocação sacerdotal, né, o que a gente conhecia. A vocação é a Shalom, tem 2 pontinhos lá, a vocação Shalom, né? Eu não sei o que isso significa, né? Teologicamente, né? Tem significado. Significa que teria um chamado, né? Como se fosse um novo sacerdócio, né? Exatamente. Ser do Shalom e ser um sacerdócio. Mas você vê como é que vai modificar a igreja. Como é que coloca escrúpulo, né? A pessoa vai num encontro desse, ouve esse fulano falando, e se você fala assim, pô, mas isso aqui é meio estranho, né? Na verdade, você é o mal, porque você não está correspondendo ao chamado. Ao Shalom. E se vê, claro, se fala todos os problemas que tem na igreja hoje em dia, a pessoa vê a decadência e fala, bom, se você não é Shalom, você está compactuando com os defeitos que tem e que se atribuem à igreja. Que nem na TFP se chamava a própria Igreja Católica de estrutura e assim sucessivamente, né? Sim. Aqui ele continua, para viver a vocação é necessário ainda mergulhar no espírito da caridade segundo os moldes das primeiras comunidades cristãs. Olha lá o primitivismo de volta, né? Refletindo a unidade da comunhão amorosa, a igreja do amor, né? Do Filho e do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Quer dizer, então, você vê sempre que há aí esse apelo dessas novas comunidades, né? A essa missão, esse chamado divino. Não tem chamado divino absolutamente nenhum, né? Nosso Senhor instituiu uma única igreja, essa sim, com o chamado divino do seu próprio fundador, que é o próprio Nosso Senhor, né? Que fundou a igreja, estabeleceu nela tudo que a gente precisa para a gente ir ao céu, para a gente se salvar, para a gente se manter numa vida católica, numa vida boa de amor a Deus e amando concretamente a Deus, fazendo o que Ele pede, fazendo os mandamentos, fazendo obras, caridade, etc. E não essas loucuras e esses delírios aí que ensinam a renovação carismática, Humberto. Bom, queria agradecer muito o professor André aqui pela aula, né? A gente chega ao fim. Talvez a gente possa fazer uma segunda aula daqui a algum tempo, né? Tratar um pouco mais dos casos concretos, né? Pegar algum ponto que não foi tratado. Evidentemente os carismáticos vão gostar bastante da sua aula, né? Você foi muito gentil, né? Muito aproximativo, procurando aproximá-los, né? Ecumênico. Mas eu acho que a gente é bom dar uma encerrada por aqui, senão todo mundo vai entrar no repouso no espírito que está assistindo. E eu queria então aproveitar a oportunidade aqui nós lançamos aqui no nosso congresso, no nosso último congresso Montfort, que foi o 20º congresso Montfort, lançamos 2 livros, né? O primeiro desses livros é esse daqui, Vaticano II, nem dogmático, nem pastoralmente correto, né? Esse livro aqui não é a autoria é do professor Orlando, não é que ele tenha escrito o livro nesse formato, mas nós pegamos diversos artigos que ele escreveu no site Montfort reunimos esses artigos, procuramos colocar eles numa determinada coerência, numa determinada sequência
e juntamos todos no livro. Isso daqui era uma demanda antiga de muitos dos nossos leitores, porque, é claro, existe tudo no site, mas é sempre mais difícil de procurar, né? E é sempre melhor, inclusive, para citar o livro. Ele está para venda na nossa livraria e vocês podem ver aí embaixo, está aparecendo agora o endereço da livraria, né? Vocês podem ver pelo próprio título do livro, né, que foi dado com base em um dos artigos que compõem o livro, que se trata de uma crítica ao Vaticano II, dos problemas que ele trouxe para a nossa igreja. Primeiro, pela ausência de definição de verdades, que foi uma característica sempre de todos os concílios ecumênicos, e também por causa da orientação pastoral que é dada a ele, que, como mostrou aqui o professor André, acabou levando a muitos erros. Levou erros por interpretações erradas, sem dúvida nenhuma, mas levou também esses erros devido à própria ambiguidade dos textos que estão no concílio. E o segundo livro que nós lançamos foi esse livro aqui, A Herança Doutrinária de Monsieur Lefebvre, do padre Paul Olagnier. É uma tradução, é a primeira tradução de um livro que trata do Monsieur Lefebvre, de um discípulo de Monsieur Lefebvre, o braço direito durante muito tempo do Monsieur Lefebvre, que foi o padre Paul Olagnier, que depois ele, por uma incompreensão dos dirigentes da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, por uma ingratidão, por uma injustiça, ele acabou sendo expulso da Fraternidade São Pio X, e ele depois foi uma das pessoas que articulou a fundação do Instituto do Bom Pastor, chegando a ser o reitor do seminário. Nesse livro, então, ele trata de forma simples, objetiva, dos principais problemas que nós temos hoje em dia em relação ao modernismo. Fala rapidamente do concílio, fala da missa, fala do ecumenismo e fala desses problemas gerais. É uma conferência feita pelo padre Paul Olagnier e que foi transformada num livro dele na França e que agora foi traduzida por nós. Ambos os livros, eles estão à disposição aí na nossa livraria, e aqueles que quiserem encomendar, nós agradecemos. Né? Bom, então nós podemos encerrar definitivamente. Eu vou pedir para o André para ele rezar na intenção, sobretudo, da conversão dessas pessoas que se encontram sobre essa mentalidade carismática. Sim. E para que, se for do desejo de Nossa Senhora, que esses dois livros que nós lançamos tenham uma grande difusão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.